Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Nós estamos mais uma vez chegando até você através das redes sociais. Nós glorificamos a Deus por essa ferramenta. Durante essas duas próximas semanas, os cultos de terça e de quinta, eles não ocorrerão de forma presencial, em virtude do decreto estadual de número 20.311, que veda a qualquer indivíduo permanecer ou estar em trânsito das 18 horas até as 5 horas da manhã. Isso até o dia 1º de abril do corrente ano. No entanto, esse novo decreto ele não nos impede de estarmos juntos no templo, contanto que nós cumpramos algumas ressalvas, que é estarmos juntos no horário em que não está vedado, no horário permitido, e respeitando naturalmente todos os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado, assim como a utilização de máscara e também não excedermos até 30% da capacidade total do templo. Portanto, nós comunicamos a todos que no próximo domingo nós nos encontraremos aqui na igreja às 9 horas para a nossa EBD e às 16 horas para o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para tanto, nós disponibilizaremos o link para a sua inscrição e eu espero que todos tenham compreendido, tenham entendido e, em nome de Jesus, será assim para a glória de Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E todos aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, lá no livro do profeta Amós, no capítulo 5, nós leremos até o verso 9. Livro do profeta Amós, capítulo 5, do 1 ao 9. Assim diz a palavra de Deus. Você, nessa oportunidade, tem condição de ouvir a palavra de Deus, ouvir a reflexão e juntamente com a sua família você pode meditar e orar. Então nós leremos o texto que se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: ouve essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual sai 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem vinhais a Gigal, nem passais a Berseba, porque Gigal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Verso 6: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem a apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, a quem chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza. O profeta Amós, ele profetizou em Israel, no Reino do Norte, um período em que, apesar das atividades religiosas serem pujantes, o povo, na verdade, não buscava Deus. E havia uma efervescência espiritual naquele período. As pessoas frequentavam os santuários, mas não era Deus que eles encontravam ali. Então Amós se porta
como em um cortejo fúnebre, no início do capítulo 5, e Deus, através do profeta, informa, traz avisos. Isso aconteceu inclusive antes desse episódio. Deus já tinha permitido que secas ocorressem, que terremotos ocorressem, que pragas viessem, contudo Israel não queria ouvi-lo. Então Deus viria com juízo. A gente entende, conhece através da palavra, que a misericórdia de Deus, ela precede o juízo. Mas quando a misericórdia de Deus ela não é abraçada, segue-se então o juízo de Deus. Apesar de tantos outros profetas, Deus não se cansava de fazer apelos à nação de Israel, em especial nesse episódio aqui, no Reino do Norte. E constantemente apelos eram feitos para que aquele povo se voltassem para Deus, deixassem os seus caminhos maus. E Deus, através do profeta Amós, ele faz isso e clama, grita através do texto que nós lemos: ainda há tempo, ainda há tempo. O reino de Israel ele foi dividido após a morte de Salomão, no reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital Samaria, e 10 das tribos de Israel estavam naquele perímetro. O reino do sul, onde a capital era Jerusalém, 2 das 12 tribos estavam ali, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino do norte, o rei na época era Jeroboão, e no reino do sul o rei era Roboão. Mesmo depois da divisão dos dois reinos, Jerusalém continuava a ser o lugar onde as tribos de Israel se encontravam pelo menos 3 vezes por ano, nas suas festas tradicionais, na Páscoa, no Pentecoste e também no Tabernáculo, na festa do Tabernáculo. Mas o rei Jeroboão pensou, e preocupado em os seus súditos sempre indo no reino do sul, ele preocupado decidiu pegar pontos de referência na história de Israel, e o texto diz isso: Betel, Gigal, Berseba. Ele pega esses 3 pontos de referência e constrói ali templos, e em cada um desses templos estabelecidos nessas localidades, ele colocou um bezerro de ouro em cada um deles. E ele diz assim: olha, são esses os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Com isso o povo deixaria de cultuar a Deus lá em Jerusalém e passaria a cultuar a Deus de uma forma errônea naquelas 3 localidades, diferentes daquilo que Deus de fato havia instruído. E o verso 14 do texto lá, do capítulo 9 do profeta Amós, vai dizer assim: buscai o bem, não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Eles cultuavam a Deus em Betel, em Gigal, em Berseba, achando que efetivamente estavam agradando a Deus. Mas o profeta, ele traz um alerta ao povo: olha, buscai o bem, não o mal, buscai a Deus, buscai ao Senhor, o Deus dos exércitos, e assim vocês viverão. Mas aquele povo de coração duro não entendia o recado de Deus. E Deus levanta profetas, levantou Amós para trazer esse despertamento, mas eles não deram ouvidos. Naqueles lugares, eles imitavam o culto que era feito em Jerusalém, mas Deus não era o centro daquele culto. E é justamente nesse contexto que Amós entoa um canto fúnebre. É o que a gente pode contemplar nos 3 primeiros versículos do capítulo 5. E Amós, ele expressa a nação de Israel, profetiza sobre a nação de Israel, que ela seria ferida. Era tão certo
que ela seria ferida, que Amós, ele expressava como se aquilo já houvesse acontecido. Ele falava com tanta certeza, com tanta convicção, como se a nação já tivesse efetivamente sido ferida, quando na verdade isso só aconteceu 40 anos depois. E durante a fala do profeta, no capítulo 5, especificamente, por 3 vezes, o profeta apela, sendo boca de Deus: busquem o Senhor e vivei. Veja o que diz o verso 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, porque não buscais a Betel, nem vinhais a Gigal, nem passais a Beceba, porque Gigal certamente será levada cativa e Betel desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como o fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. O motivo da queda de Israel foi que o povo não buscou a Deus. O povo buscou a Betel, o povo buscou a Gigal, o povo buscou a Beceba, mas o povo não encontrava Deus nesses lugares. No entanto, através do profeta, falando à nação de Israel, e nós precisamos trazer esse entendimento para nós hoje, diante da situação que a gente está vivendo. O profeta falou para a nação de Israel e a palavra de Deus está nas nossas mãos, e essa palavra a gente precisa receber, porque ela serve para mim e para você nessa hora. Para vivermos, é necessário buscarmos a Deus. Buscar a Deus significa se voltar para Ele de todo o teu coração. Significa você parar de ir a lugares e a pessoas que não resolverão os teus dilemas, mas buscar a Deus e oferecer a Deus um culto verdadeiro. Amós se referia à destruição que viria através do exército assírio, mas a palavra para aquele povo era: ainda há tempo, ainda há tempo. Amós diz: olha, eu estou vendo a virgem caída, morta, mas o Deus misericordioso diz: ainda há tempo. Busquem a Deus para que vivais. Buscar a Deus aqui significa escapar da destruição, continuarmos vivos. Se nós nos arrependermos, pararmos de buscar soluções erradas e buscarmos a Deus como Ele deseja ser buscado e honrado, se rejeitarmos aquilo que nos distancia de Deus, Deus terá misericórdia de nós. O verso 8 do capítulo 5 diz assim: procurai. É como se o profeta utilizasse o mesmo subterfúgio aqui. Anteriormente ele diz: buscai. No verso 8 ele diz: procurai o que faz os 7 estrelos e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Devemos nos lembrar de quem é Deus. Em tempos como que estamos vivendo, nós precisamos trazer ao nosso entendimento, à nossa memória, de quem de fato é Deus, Criador das estrelas, Criador das constelações, aquele que controla a história e que controla as circunstâncias. O Senhor é o seu nome. Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é divino. Veja o que diz o verso 9: é Ele que faz subir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Ele é muito mais forte do que tudo e do que todos, muito mais forte do que o que eu e o que você imagina. Mesmo sendo forte, Ele tem compaixão de nós, e nessa hora Ele nos faz o apelo: buscai e viver. Não sejamos como aqueles que continuam com o coração endurecido,
Não sejamos aqueles que não se voltam para Deus, que não reconhecem a soberania e a grandeza de Deus. Sejamos como os ninivitas, que seriam destruídos, esmagados, porque Deus estava irado com eles, com aquela nação, com aquela cidade. Mas Jonas foi encaminhado para pregar a palavra de Deus e para falar sobre Deus. E os ninivitas se arrependeram. E a palavra diz que Deus, que prometera destruí-los, porque viu o arrependimento neles, Deus não mais os destruiu. Da mesma forma, Ele pode fazer com a nossa nação. Da mesma forma, Ele pode fazer com toda a humanidade. Nós precisamos deixar de buscar soluções nos bezerros de ouro e prestarmos atenção nele, prestarmos um culto verdadeiro a Ele. Da mesma forma que os profetas anunciaram, da mesma forma que chamaram a atenção do povo de Israel ao arrependimento, Deus nos chama hoje, através do seu Filho Jesus Cristo. E o convite para mim e para você é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele nos chama dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos chama dizendo: quem crê em mim tem vida eterna. Deus não desiste do seu povo. Nós precisamos ouvir o último e o maior dos apelos de Deus, feito na pessoa de Jesus Cristo. Você quer viver eternamente? Você quer escapar da condenação? Você quer escapar do juízo de Deus? Buscai-me e vivei, diz o Senhor. E eu queria orar por você, interceder a Deus pela sua vida, pela vida da nação, interceder a Deus por tantas e tantas pessoas que nessa hora choram a perda de um ente querido, que nessa hora choram pela dor de ver alguém internado sem perspectiva de repente de vida. E eu quero interceder nessa hora por você e pela sua família. Oremos. Senhor, se não fosse a tua misericórdia, Pai, nós já teríamos sido destruídos pelo nosso coração endurecido. Pai, nessa hora eu clamo a Deus, suplico e confesso perdão dessa nação. Que em nome de Jesus o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Que em nome de Jesus essa nação seja restituída, restabelecida. Que o povo dessa nação possa olhar para o clamor que o Senhor está fazendo dia após dia através dos profetas que hoje pregam o Evangelho. O Senhor requer de nós um culto verdadeiro, sincero. O Senhor não quer que olhemos para os bezerros de ouro, não quer que busquemos soluções em outras coisas senão no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça venha sobre nós, nos abençoando, nos sustentando, que a Tua graça venha sobre a nossa família, nos dando alento, nos dando tranquilidade. Que a Tua graça e que a Tua misericórdia possa alcançar todos aqueles que nos ouvem nessa hora, Senhor. E que em nome de Jesus, a nossa vida possa ser a cada dia conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Essa oração que nós fazemos e nós abençoamos todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, o Senhor Deus te guarde juntamente com a tua família.